Bom, galera, então vamos começar a nossa aula de hoje, nossa aula de interpretação de texto, em que a gente está analisando as tipologias textuais, ok? Nós vimos que são 5 tipologias, vimos a descritiva, a narrativa e a injuntiva, e falta ver agora a tipologia textual expositiva e a argumentativa. A argumentativa a gente tem muito contato, visto que nós temos de produzir dissertações para o vestibular, né? Mas as outras tipologias também são importantes para que a gente possa reconhecer suas características e observar textos que circulam socialmente, né, conhecidos como gêneros, presentes aí nas provas e tudo mais. Então, a gente vai dar continuidade a essa aula. Essa aula começou, na verdade, na semana passada. Ela já tinha sido toda feita, só que eu acrescentei uma prova, né, na verdade, uma redação, para mostrar a vocês uma redação que tirou 20 na UERJ no ano passado. Então, eu acrescentei a tipologia argumentativa para poder mostrar para vocês, até para antecipar, né, visto que as nossas aulas, elas são sempre da área de língua portuguesa, né? Elas são diferentes do ponto de vista da nomenclatura, mas a gente está sempre falando de todas as matérias inerentes à minha parte dentro da aula. Então, eu vou projetar para vocês, vocês já têm esse material, na verdade, né? Já está lá na nossa plataforma, mas eu vou compartilhar com vocês aqui para a gente reiniciar do ponto onde a gente parou, ok? Então, vou dar um giro aqui, ok? Só para que relembremos. A aula hoje vai ser curtinha, mas é uma aula que você vai precisar prestar atenção bastante, assim como as outras, mas só para a gente poder estabelecer alguns pontos e você partir para os exercícios. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, né, a gente conversou sobre o que é texto, a participação de um locutor, de um interlocutor, e a mensagem propriamente dita é fundamental para que possamos alcançar o intuito do texto. Um texto não é texto se só tem um locutor, é necessário interlocutor, é necessária mensagem. Então, para o texto poder se concretizar, ele tem que interagir. Nós analisamos, né, textos que circulam socialmente, percebemos fenômenos muito presentes dentro dos estudos da linguagem, como intertextualidade, como referência, né? Vimos aqui como o humor se dá, como que a gente pode, a partir de uma notícia caótica, por exemplo, que é a sobrevivência no Rio de Janeiro, né? Como que a gente consegue fazer um humor interagindo com linguagens distintas. Então, a gente pega uma linguagem cinematográfica, coloca dentro do discurso jornalístico e a gente tem uma nova releitura, tá? Conversamos sobre diálogo, sobre intencionalidade discursiva, ou seja, tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que externalizamos, obviamente, tem algum tipo de intenção. Então, se a minha intenção é convencer você, eu tenho que me utilizar de alguns elementos gramaticais, de algumas marcas linguísticas e de algumas funções da linguagem. Se o meu intento é emocionar você, eu preciso me utilizar de uma função da linguagem específica, ou seja, eu vou ter de contar com marcas linguísticas específicas, e por aí vai. Aí vimos propriamente, começamos a visualizar as tipologias, né? E aí percebemos que temos de prestar muita atenção nas escolhas lexicais, ou seja, nas escolhas de palavras que são feitas dentro dessas tipologias. Temos de prestar atenção nos aspectos sintáticos, como que as orações são construídas, quais tempos verbais temos de utilizar ou temos de notar quando fazemos questões, ok? Porque o nosso foco aqui é aprender e resolver questões. Então, temos de prestar atenção nos elementos que podem fazer com que acertemos uma questão sem perder muito tempo, tá? Vimos o tipo narrativo,
lemos uma narrativa pequena, em que eu expliquei para vocês a situação inicial, a complicação, o clímax, que é o ponto alto da história, a resolução e a situação final. Ok? Deixa eu só sair aqui para poder autorizar. E aí, voltando aqui, fizemos a análise dessa tipologia, vimos o que cada parte representava, depois fomos para o tipo descritivo, e aí percebemos que podemos ter 2 vieses de descrição. Posso descrever traços físicos fazendo a descrição objetiva, mas também posso definir, né, descrever, na realidade, traços psicológicos, e aí eu faço uma descrição subjetiva, ok? Lemos o cortiço, analisamos as figuras de linguagem presentes, né? Não fizemos apenas aquele pente fino da descrição, mas também analisamos literariamente o que é esse texto, o que tinha para a gente de figura de linguagem, o que poderia ser questão, ok? Analisamos, fomos para o tipo injuntivo, foi onde paramos, né? Aqui com esse manual do pegador, e aí percebemos que o tipo injuntivo lida com formas imperativas, faça isso, faça aquilo, pegue isso, pegue aquilo, sempre nesse intuito instrucional, de dar instruções. Às vezes precisamos adaptar a nossa linguagem ao público-alvo, na verdade sempre precisamos adaptar a maneira como falamos para o nosso público-alvo, e dentro disso podemos incorrer aí em alguns desvios gramaticais. Eu lembro que quando estava ensinando para vocês função apelativa ou conativa, eu comentei sobre o jingle da Caixa, que diz, vem para a Caixa você também, vem. Lembra que a gente comentou sobre isso? A gente sabe que, segundo a tipologia injuntiva, tinha de ser venha. Porém, como a Caixa Econômica Federal é um banco de raiz popular, né, em que os seus clientes, os maiores, né, as maiores porcentagens de clientes dizem respeito a um público X, então preciso adaptar e falar como esse meu público fala para poder atingir a minha intencionalidade, que é justamente criar essa aderência ao discurso que eu quero. Então, eu quero chamar essas pessoas para a Caixa Econômica Federal, então eu vou falar como essas pessoas falam, porque a partir do momento em que a linguagem é igual, a gente cria uma aproximação. E isso que eu estou falando agora já foi pergunta de vestibular várias vezes. Então, qual é o intuito de uma linguagem ser, às vezes, um pouco distante da norma culta? É justamente você conseguir atingir a um público de uma maneira para que você consiga, daquele formato proposto, trazer essas pessoas, fazer com que elas possam aderir àquela ideia, tá? Vimos a análise da tipologia injuntiva, né? Com aquele exemplo de texto, manual do pegador. Vimos o jogo que há, né, sobre o verbo pegar, sobre o verbo ficar, analisando sempre a conotação e a denotação, percebendo como que isso faz diferença na nossa vida. Então, hoje, depois dessa revisão sobre o que falamos na aula passada, vamos começar a analisar o tipo expositivo. Como o próprio nome diz, expositivo, você vai fazer uma exposição, tá? De um tema. O tipo expositivo é de natureza temática. Você vai explicar sobre algo, você vai expor algo, você vai analisar algo, ok? Só daí você já percebe a diferença para o tipo argumentativo. No tipo argumentativo, você vai defender uma ideia usando argumentos. No tipo expositivo, você vai expor alguma coisa, uma pessoa, um objeto, ok? Uma profissão. Você vai expor. Então, eu coloquei aqui para vocês o seguinte. O tipo expositivo é de natureza temática. Ele expõe, explica, analisa, classifica, avalia determinado tema ou assunto, fazendo referência ao mundo por meio de considerações amplas, exemplos comuns, muitas vezes separados do tempo e do espaço,
Ou seja, exemplos marcados na tipologia textual expositiva são exemplos mais amplos, mais gerais, menos específicos, que não têm ligação de passagem de tempo, nem de espaço. Embora apareçam nele mudanças de situação, não são importantes as relações de posteridade e anterioridade entre os enunciados, mas as relações lógicas estabelecidas, causalidade, pertinência, finalidade, etc. Assim, a progressão dos enunciados obedece a uma relação lógica e não cronológica, como é o caso dos textos narrativos. Então, você pode perceber que até na maneira como expliquei para você, eu sempre crio uma perspectiva comparada, porque é assim que a gente estuda português. Se eu tenho de pensar no tipo expositivo, eu tenho de pensar no tipo expositivo se confrontando com o tipo narrativo. Qual é a diferença? Se eu tenho de pensar no tipo narrativo, qual é a diferença desse tipo narrativo para um tipo argumentativo? A perspectiva de aprendizado que lida com comparações de conteúdos é a perspectiva mais funcional que tem, mais eficaz que tem, porque aí você sabe a comparação de um com o outro, você sabe o que é preciso saber para diferenciar numa hora de uma questão, tá? Então, nós já temos aqui um ponto importante confrontado com o texto narrativo. Texto narrativo segue uma sequência cronológica. O que é cronológico? A passagem do tempo, ok? Então, se temos isso no tipo narrativo, podemos perceber o contrário no expositivo. No expositivo não temos relação temporal, só temos relação de raciocínio, só temos relação de lógica, tá? Por isso, quando há sequências narrativas ou descritivas em um texto dissertativo, elas ocorrem para ilustrar afirmações gerais ou esclarecê-las e explicá-las, tá? O objetivo desse tipo textual é expor definições, ideias, conceitos, fazer com que o leitor tome conhecimento de informações ou interpretações dos fatos, sem a necessidade de um forte convencimento. Opa, chegamos a um momento em que estamos confrontando, pensando na ideia de convencimento e pensando na ideia de não convencimento, ou de um convencimento menos incisivo. Então, estamos confrontando, já confrontamos com o narrativo, agora estamos confrontando com o argumentativo. O meu tipo expositivo, ele não tem a grande função de convencer alguém. O que seria um tipo expositivo? Saiu o Galaxy S20, um texto que explique a respeito do celular, como ele surgiu, e avaliando as novas tecnologias presentes no celular. Isso é um texto expositivo. Se fosse um texto argumentativo, né, uma tipologia argumentativa, ou um texto argumentativo, eu teria de criar mecanismos para dizer que o S20 é melhor do que o S10, ou que o S20 é melhor do que o iPhone Plus, ou que o S20 ele está mais adaptado comercialmente, o seu valor de mercado é melhor para que as pessoas possam comprar, que não é tão caro quanto, quer dizer, eu ia contar com mecanismos para convencer você dentro do tipo argumentativo. Porém, no expositivo, não. No expositivo, eu só falo para você qual é a função do celular, como que ele surgiu, faço uma análise ali técnica dele e te entrego. Ponto. É o que eu faço. Então, você pode estar pensando aí do outro lado, falando assim, já, beleza, eu estou entendendo. Você está colocando para mim uma perspectiva de comparação. E essa perspectiva de comparação, ela acontece porque eu preciso diferenciar uma coisa da outra. Porque as opções, na verdade, meus amores, elas vêm de A a E com todos os tipos. Só que o mais importante de você lembrar é que dentro de um texto eu posso ter todas as tipologias textuais. Todas. Todas elas.
eu preciso saber o que cada parte do texto vai trazer para mim. Se a parte do texto está definindo, é muito provável que essa parte seja expositiva. Vou dar um exemplo assim, bem passado, né? Bem prático. Quando você faz uma dissertação, quando você faz uma redação, tá? Em que você, na introdução, define um conceito, você está se utilizando da tipologia expositiva em um primeiro momento para definir uma ideia que você quer trazer. Quando você começa, entende-se por preconceito linguístico, a ação de uma pessoa que de repente diminui, né, a maneira como a outra fala, você está definindo, você está se utilizando de uma tipologia expositiva dentro de um texto que, em sua predominância, é argumentativo. Ok? Então, por exemplo, se estivéssemos fazendo uma redação sobre saúde pública e, em determinado momento, colocássemos as várias características do que hoje médicos passam sem nenhum tipo de infraestrutura, muito provavelmente estaríamos contando com a descrição, pois íamos dizer que não há macas, que não há máscaras, que não há leitos suficientes, que os leitos são insuficientes, que os leitos estão abarrotados. Iríamos descrever as situações físicas e psicológicas dos médicos. E aí traríamos a tipologia descritiva. Então, é importante que a gente veja que, assim como no conteúdo função da linguagem, a gente também tem dentro do conteúdo tipologia textual uma mescla de vários tipos dentro de um único texto. Tá entendido isso, gente? Fala comigo agora, fala. Entendi. Ótimo. Então, vamos seguir o baile. O objetivo desse texto é expor definições, ideias e conceitos, fazer com que o leitor ou ouvinte tome conhecimento de informações ou interpretações dos fatos sem necessidade de um forte convencimento. Por isso, predominam as estratégias de transmissão de um saber já estabelecido, ou a explicação de um fenômeno, em geral amparado por dados reais apresentados pelo locutor da forma mais clara possível. Os tempos verbais mais comuns são o presente e o futuro do presente, do indicativo, uma vez que, como já foi dito, não há progressão de tempo. O tempo para a gente não é importante entre os enunciados, tá? E eles transmitem a ideia de atemporalidade. Atemporalidade, além de exprimirem certeza em relação ao que está sendo exposto. No universo dos gêneros textuais, olha só, estávamos falando agora das tipologias. Aí, vamos agora prestar atenção. No universo dos gêneros textuais, quem são os gêneros textuais? São os textos que apresentam características e que circulam socialmente, que têm uma função social. Qual é a função social do conto? É entreter. Qual é a função social da crônica? É trazer um fato do cotidiano de uma maneira especial, de uma maneira criativa. Qual é a função sociocomunicativa do gênero textual horóscopo? Aconselhar sobre amor, sobre saúde, sobre trabalho. Qual é a função do gênero textual bula de remédio? Instruir a pessoa como tomar aquele medicamento, a conhecer as suas reações adversas. Então, perceba, estamos falando agora, nesse momento, de gêneros textuais, tá? Nos gêneros textuais estão, entre aqueles que predominam os tipos dissertativos, expositivos ou explicativos, os artigos científicos, os ensaios, os relatórios e os infográficos. Para nós, isso aqui é mais importante. Infográfico tem demais para a gente.
tanto para fazer redação quanto para responder a questão, ok? Então, temos aqui um infográfico que diz o seguinte: idosos, dois pontos, segurança contra quedas. Temos ali a mescla de linguagem verbal e não verbal. Então, se estamos diante de um infográfico, que hoje o infográfico é o preferido, né? Não tem uma prova que não coloque o infográfico. Então, já sabe, caiu o infográfico, a tipologia é expositiva, porque está querendo passar uma exposição sobre algum assunto, sobre algum tipo de elemento, sobre algum tipo de objeto, tá? Então, precisamos... Oi? Mas dá para o anúncio publicitário também ter um infográfico? Ou não? Dá para quê? Desculpa. Tipo, anúncio publicitário também vir com infográfico. Pode ser que tenha. Aí depende tudo do contexto. Porque também, os gêneros textuais vão se confundir aí, né? Tá. Desculpa, não te ouvi. Fala. Não, aí depende do contexto mesmo, né? Sim, sim. E quando a gente estuda essa matéria, vai depender muito do que vai aparecer para a gente. Porque, olha só, a gente pode ter, numa mesma questão, uma charge, um infográfico e uma tirinha. São gêneros textuais diferentes. Porém, qual é a aproximação deles? Gênero... Uma crítica. Ó, gênero, charge, vamos pensar numa charge, vamos pensar no infográfico e vamos pensar numa tirinha. A gente tem em todos eles o elemento não verbal presente, correto? Eu não posso dizer que o infográfico vai ter uma crítica. Não pode. A charge vai ter. A tirinha, em menor ou maior grau, vai ter. Mas o que aproxima todos eles é a mescla da linguagem verbal com a não verbal. Então, a gente tem que olhar, e aí vai depender da questão, não tem jeito. A gente fica tentando supor milhões de coisas, mas, na real, a questão é que vai mandar no nosso pensamento, no tipo de orientação que a gente vai receber. Então, a gente precisa analisar. Mas se fosse uma questão que trouxesse charge, infográfico e tirinha, o ponto é: temos a mistura de elementos verbais e não verbais. E a gente teria de olhar isso, tá? Bom, aqui nós temos o seguinte: nós temos porcentagens que dizem o seguinte, né? Tem uma pessoa caindo ali, e como estamos falando idosos, segurança contra quedas, então estamos imaginando que seja um idoso ali. A gente não tem elementos, como eu posso dizer, gráficos, visuais, que possam comprovar que aquele cara é um idoso, mas pelo contexto a gente consegue entender. E aí a gente tem o seguinte: 30% dos idosos caem uma vez por ano. 40% dos idosos com mais de 80 anos caem uma vez por ano. E 70% das quedas acontecem em casa. Aí isso já faz um movimento na gente, né? Isso já faz... Esse tipo de informação, assim como toda informação, faz um movimento na gente. A gente pensa assim, pô, calma aí. 70% das quedas acontecem em casa, porque o idoso fica muito em casa, e aí ele cai dentro da própria casa e não na rua. Então, como que é isso? Como que a gente pode mudar esse cenário? E aí existe uma explicação. Veja, a todo momento ninguém está argumentando nada com a gente, ninguém está defendendo, está tentando convencer a gente. Ao mesmo tempo, ninguém está contando uma história. Ao mesmo tempo, ninguém está descrevendo fisicamente esse idoso ou psicologicamente esse idoso, entende? Ninguém está instruindo a gente para nada. Então, a gente percebe nesse primeiro momento, né, desse infográfico, uma neutralidade absurda quanto às outras tipologias. A gente consegue perceber muito a tipologia expositiva aqui, porque não estamos argumentando a respeito de nada, nem contando história, nem descrevendo nada, nem instruindo ninguém. Mas que mexeu com a gente saber dessa informação, mexeu. Você aí do outro lado já está pensando assim, se 70% das quedas acontecem em casa com os idosos, se a minha redação for sobre idosos,
ou sobre segurança dos idosos dentro da própria casa, eu já posso usar esse dado, né? A fonte não saiu aqui, mas depois eu até coloco a fonte para vocês. Então, a gente já tem de pensar, né? Como que a gente pode aproveitar? O infográfico traz isso para a gente, traz muitas informações. Tanto é que textos motivadores sempre tem um infográfico ali para você dar uma olhada. Aí vamos ao segundo momento, o porquê das quedas. Aí nós temos variações bruscas de pressão arterial, e aí, obviamente, Rômulo vai poder falar melhor com vocês a respeito disso, mas eu posso falar um pouquinho, porque eu também conheço. Existe uma coisa, eu estava até conversando com o Vitor esses dias, que se chama hipotensão postural, né? Quando você muda de postura, você está deitado, de repente você levanta muito rápido, ou você está sentado e você levanta muito rápido, às vezes, essa variação, ela não consegue acompanhar e você fica fraco e dá aquela vontade de desmaiar, aquela vontade de cair, né? Então, essa variação brusca acontece muito com idosos e aí temos de pensar, opa, então temos de criar uma orientação para esses caras de modo que eles possam ter cuidado ao levantar, né? Agora, é claro, já pode ser um problema, pode ter um derrame, pode ter alguma coisa assim, pode desmaiar. Verdade, mas aí a gente interpretando e levando mais além, tá? A diminuição dos reflexos é um segundo ponto colocado aí, né? Do porquê das quedas. Então, os reflexos são diminuídos com a idade, não temos, né, conforme a idade vai chegando, vamos perdendo a capacidade de pensar rápido, ter uma resposta rápida corporal para algum tipo de fator externo. Então, às vezes, ele pisa em alguma coisa e não vê, não sente, acaba escorregando. A terceira questão é o jejum prolongado, que leva à hipoglicemia. Então, essa baixa na glicose faz com que você tenha, né, aquela sensação de desmaio, aquela sudorese, aquele mal-estarzinho. Então, isso é uma das causas das quedas. O outro é o uso de medicamentos sem orientação. Muitas vezes a pessoa cai em função do efeito secundário desse remédio. Então, o remédio da tontura, né, da vertigem, o remédio mexe, às vezes você tem um problema de labirintite, você toma um remédio, aí você fica desorientado, acaba caindo, tá? E a diminuição da visão. Então, esses são os porquês. Veja, ninguém argumentou aqui, ninguém descreveu aqui o estado psicológico desse idoso, nem o estado físico, né? Não narramos nada, não instruímos ninguém a nada, ok? Estamos apenas expondo. E aí vem as consequências. As primeiras consequências ali, fraturas ósseas, principalmente de fêmur e quadril, depressão e ansiedade, traumas de crânio, medo de novos episódios de queda, e aí já conhecemos, né, esse efeito, tanto a depressão e a ansiedade, quanto o medo de novos episódios de quedas, são efeitos psicológicos, né, a partir de uma experiência negativa. Todos nós temos, não adianta. Qualquer experiência negativa que você tenha passado na vida, em um determinado lugar, por exemplo, se você voltar a passar por esse lugar, você vai ter aquela lembrança. E você vai sentir, você vai ter um sintoma psicológico de que aquele local não te fez bem, ou até mesmo aquela pessoa. Lembranças negativas, elas são gatilhos para que possamos sofrer uma coisa, algum problema de ansiedade ou de depressão que tenha sido causado anteriormente. E maior número de internações em hospitais ou instituições de longa permanência. Tá? Então, esse infográfico trouxe muitas informações para a gente. Muitas. Mas todas em caráter de quê, galera? Em caráter técnico. A gente não teve aqui nenhum tipo de orientação para argumentar dentro desse próprio texto. Nós até podemos usar alguma coisa para argumentar em outro texto. Agora, no infográfico, zero. Tá?
E aí eu coloquei aqui para você, nesse infográfico que trata de acidentes com idosos, há dados estatísticos que expõem o quão grave é o problema das quedas, além de explicações das causas desses acidentes e a exposição das consequências. Uma das principais características desse gênero, qual é o gênero? Infográfico, que usa qual tipologia? Expositiva. É a utilização de elementos gráfico-visuais integrados ao texto verbal, os quais contribuem para apresentar de forma simples e didática as informações ao leitor. Como se fosse ali uma espécie de cartilha, mas a cartilha, que é um outro gênero textual, também conta com uma outra tipologia, que é a tipologia instrutiva, a tipologia injuntiva, desculpa. Então, temos de perceber aí, se colocássemos um infográfico, se colocássemos uma cartilha, muito provavelmente poderíamos confundir. Só que essa tipologia do infográfico, a tipologia utilizada é expositiva, e da cartilha, ela tem a exposição com também a injunção, que é o texto instrucional, tá? Tudo bem ou não, gente? Tudo bem. Show. Então, vamos seguir. Vamos seguir o baile. Bom, vamos agora para o tipo argumentativo, que é aquele com o qual a gente está muito acostumado, tá? A tipologia argumentativa ocorre no texto cujo objetivo é discutir ideias e apresentar uma perspectiva sobre elas. Ou seja, um ponto de vista que é meu, que é subjetivo, que vem daquilo em que acredito, ou que vem daquilo que defendo. Então, veja que de todos os textos, de todos os tipos de texto que vimos, esse é aquele que leva muito em conta o que eu penso sobre algum assunto, tá? Um texto argumentativo estrutura-se da seguinte maneira. Nós já conhecemos porque estamos cansados de fazer, mas agora nessa aula vamos ter um outro olhar, um olhar mais técnico e menos prático, tá? Será prático quando partirmos para a apresentação das redações que eu trouxe aqui para vocês hoje. Então, introdução com a apresentação de uma tese e do tema que será discutido, o que ocorre por meio da inserção de dados ou premissas que serão utilizados na defesa do ponto de vista. 2. A partir daí, desenvolvem-se os argumentos relacionados à tese que será defendida. 3. A conclusão refere-se à parte em que se chega a uma dedução lógica sobre o que foi discutido, muitas vezes por meio da retomada da abordagem inicial, como forma de reiterar as ideias desenvolvidas. Então, estamos pensando numa tipologia que lida com introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, agora, eu vou dar uma chegada na matéria de redação. Você está fazendo a redação para mim, você está me entregando a redação. Você recebe a sua redação e você recebe a C2, que é a competência 2. Você recebe uma nota que você não esperava, ok? Essa C2 lida com a tipologia. Então, calma aí. Temos um gênero textual, dissertação. Dentro da dissertação, famosa redação, temos um tipo textual argumentativo. E esse tipo textual argumentativo lida com algumas características. Lida com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, uma das motivações para que você não tire 200 na competência 2 é o fato de você, às vezes, ter construído uma introdução, ter construído um desenvolvimento, e na hora de fazer uma conclusão, você não fechar com tudo que lhe cabe, com tudo que cabe dentro desse contexto de conclusão. O que acontece é que, às vezes, a gente sabe que é introdução, desenvolvimento e conclusão, só que a gente tem que entender que dentro da introdução temos uma função X, que dentro do desenvolvimento temos uma função Y, e que dentro da conclusão temos uma função W. Se você, por acaso, não cumpriu uma das funções, você errou na tipologia. Se você errou na tipologia, você vai ser descontado na competência 2,
que é a que analisa, dentre outras coisas, esse tipo de aspecto, tá? Então, sabemos que a tipologia argumentativa lida com introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza. Vamos lá, vamos seguir. Um bom texto argumentativo deve apresentar uma tese clara, facilmente relacionável ao tema abordado. Conversamos bastante sobre isso em todas as aulas, praticamente, de redação. A tese estar clara é a tese estar evidente, é estar explícita para mim. Se por acaso eu tiver de fazer um exercício de tentativa, eu vou tentar, né? O texto não é meu, então eu estou com o seu texto, olha a minha responsabilidade. Eu pego o seu texto e preciso, a partir dele, tentar depreender o que você tem como conhecimento ou o que você pensa sobre ponto de vista. Cara, eu tenho que fazer esse exercício. Estou ferrada. Eu tenho que pegar um texto que não é meu, que não foi escrito por mim, e tenho que tentar tirar dali, daquela pedra, eu tenho que tentar tirar leite daquela pedra. Então, se você faz uma tese clara e mostra para mim o seu posicionamento, eu não tenho de fazer isso. Aí eu estou suave. O problema é quando você escreve e você não demonstra a sua posição, e eu preciso ficar tentando adivinhar ou tentando, enfim, fazer um esforço para conseguir entender aquilo. Entendam, professores de redação não têm obrigação de ficar tentando entender o que vocês escrevem. Eu sou uma pessoa muito verdadeira, de mim você só vai esperar a verdade, e eu estou te dizendo, durma com essa. Professores de redação não têm nenhuma obrigação de tentar entender, ou, na verdade, não entender, mas fazer um esforço interpretativo para poder compreender aquilo que você quis dizer. Cara, não tem. Você é quem tem que escrever a sua tese muito clara. Inclusive, se você não escreve, não faz, né, não constrói uma tese clara, você vai ter problemas na hora da conclusão. Porque na conclusão, seja na particular de medicina, seja na UERJ, seja no Enem, você tem de retomar a sua tese. Então, se você não faz uma tese, você vai ter problema em 2 momentos. E aí, muitas vezes, isso acontece. O cara perde lá na tipologia, na competência 2. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, tá? Então, um bom texto argumentativo deve apresentar uma tese clara, facilmente relacionável ao tema abordado, argumentos diversificados para sustentá-la, os quais podem ser fatos quantitativos, dados estatísticos, científicos, premissas ideológicas ou universais, desde que não sejam de senso comum. Por quê? O argumento de senso comum é um argumento carregado de preconceitos, tá? E aí, como temos de respeitar os direitos humanos e temos de respeitar, né? Isso é uma coisa da vida da gente. Temos de respeitar o outro, não discriminar o outro ou usar, de repente, algum tipo de expressão que possa diminuir o outro, sem que percebamos. Isso é uma coisa normal, nós fazemos, tá? Só que aí temos de ser vigilantes para não fazer. E na redação a mesma coisa. Deve ainda mostrar ao leitor os efeitos positivos advindos da tese, sendo possível, paralelamente, apresentar pontos contrários a ela para desconstruí-los ou negá-los. E isso é uma opção que você tem. É claro que em algumas bancas você sabe que você não pode fazer isso. O melhor da vida seria o quê? Você poder colocar o lado positivo, colocar o lado negativo, para mostrar que você tem essa dupla visão, e depois ter espaço de colocar um outro parágrafo de desenvolvimento para encerrar qualquer tipo de dúvida sobre. Porém, sabemos que isso não acontece em algumas bancas e sabemos que isso não pode acontecer. Então, esse conhecimento que eu coloquei aqui para você, da ideia de você poder contrariar, se caso caia um texto perguntando a tipologia, você ser capaz de perceber que quando um texto está argumentando a favor e contra, ele é argumentativo. Enfim, apenas para isso. Tá? Esse tipo de textual é organizado no tempo presente, por isso que a gente costuma dizer
A Revolução Industrial é um fenômeno capaz de transformar, por isso que temos essa mania de usar, né, o presente. Numa tese, por exemplo, dessa forma é preciso analisar pontos X e Y. Sempre usamos o presente, tá? Por meio de articuladores textuais que indicam as relações entre os argumentos e as ideias desenvolvidas no texto, as quais podem ser de causa, consequência, finalidade e tudo mais. Como buscam convencer o leitor, então estamos diante de uma tipologia que convence, que tem esse objetivo, que tem essa intencionalidade. Os textos argumentativos podem apresentar citações, exemplos, dados, comparações, tudo mais para fundamentar a argumentação. Tudo bem até agora, gente? Tudo bem. Bom, essa redação aqui, nós temos 2 exemplos, ó. Nós temos essa redação que está aparecendo agora, que é uma redação nota 1000 do Enem. Já, a gente vai de repente enxergar algum erro, muito provavelmente. Mas vamos admitir essa condição. Essa redação tirou 1000 no Enem e essa redação tirou 20 na UERJ, tá? Isso aqui você ainda não tem. Eu vou te dar. Eu vou deixar lá, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou alterar aquele arquivo que está lá, vou deletar aquele, ok? E vou colocar esse, porque esse está completo com mais essa redação. Como a gente não está na redação, na disciplina redação, eu não vou explorar tanto quanto eu exploraria. Então, na oficina de redação da sexta-feira, eu vou trazer mais uma redação, modelo UERJ particular, e uma que tirou 20 e uma que tirou 18, para você ter uma noção de como que é, né, qual é a diferença. Então, vamos lá. Esse texto aqui é o do Enem. Vamos lê-lo e perceber a tipologia argumentativa. A formação educacional de surdos encontra no Brasil uma série de empecilhos. Essa tese pode ser comprovada por meio de dados divulgados pelo INEP. Olha só o que ela fez. Ela já deu a tese dela. A formação educacional de surdos encontra no Brasil uma série de empecilhos. Bom, já é isso que ela pensa. Acabou. É isso que ela pensa, está pensado, e ela ainda comete, ela faz uma coisa que a gente chama de metalinguagem, porque ela diz assim, ela bota uma tese, e aí ela coloca, ponto, essa tese, ela mesmo diz que é uma tese. E isso é uma estratégia dessa pessoa para poder dizer assim, olha só, meu amor, tem tese aqui, a tese é essa aqui, tá? É isso que eu vou defender. Eu vou defender que a formação educacional dos surdos no Brasil, cara, passa por diversos problemas, tem diversos obstáculos, tá? Essa tese pode ser comprovada por meio de dados divulgados pelo INEP, os quais apontam que o número de surdos matriculados em instituições da educação básica tem diminuído ao longo dos últimos anos. Então, já vimos aqui o quê? Essa pessoa usou uma informação de um dado divulgado pelo INEP, muito provavelmente o dado estava lá na própria prova, só que ele só mencionou que foi divulgado pelo INEP, mas ele não disse, 50%. Isso é uma releitura que ele fez do infográfico dado para ele, com toda certeza, tá? E aí ele fala que o número de surdos matriculados em instituições de educação básica tem diminuído. Aqui, nós vemos que ao longo dos últimos anos, nós já estudamos isso, é uma referência temporal imprecisa que não poderia estar ali. Então, para nós, para a gente que sabe fazer redação de verdade, que a gente não está brincando, a gente vai parar em tem diminuído. Essa tese pode ser comprovada por meio de dados divulgados pelo INEP, os quais apontam que o número de surdos matriculados em instituições de ensino básico tem diminuído. Ponto. Ok? Nesse sentido, algo deve ser feito para alterar essa situação, uma vez que milhares de surdos de todo o país têm o seu direito à educação vilipendiado, confrontando, portanto, a Constituição Cidadã de 1988
que assegura a educação como um direito social de todo cidadão brasileiro. O que vocês percebem desse período que começa com nesse sentido e vai até brasileiro? Fala para mim. Vou abrir para vocês falarem um pouco também. Vai. Acho que esse algo deve ser feito. Tipo, algo, ficou meio impreciso, assim, ficou meio solto. Repete, meu amor, que eu não ouvi. Esse algo, acho que ficou muito solto. Algo deve ser feito. Não, algo algo é algo que a gente não coloca nunca na redação, tá? Porque algo junto com a palavra coisa, essas duas palavras, algo e coisa, encabeçam a lista das palavras imprecisas e vagas. Não devemos usar, tá? Mas, por exemplo, o nesse sentido que a gente usa para explicar, ela colocou como um finalizador. E aí, ela colocou como um finalizador essa pessoa, não sei se é homem ou se é mulher, tá, gente? Eu estou falando ela porque é a pessoa. Essa pessoa botou nesse sentido, e aí, que é na cabeça dela para finalizar, só que de repente ela pega e fala, uma vez que milhares de surdos de todo o país, quer dizer, ela conclui e aí depois volta com uma vez que, ou seja, ela ainda está explicando, entende? Então, ó, não tá legal, tá? Mas vamos lá, vamos seguir. O que importa aqui, do ponto de vista da nossa aula de hoje, é percebermos que ela quer uma argumentação, ela quer chamar o leitor para convencê-lo de algo, que é, na realidade, essa formação educacional deficitária. Em primeira análise, o descaso estatal com a formação educacional de deficientes auditivos mostra-se como um dos desafios à consolidação dessa formação. Já vimos aí eco, né? Descaso estatal com formação educacional, desafios à consolidação dessa formação, está rimando, né? Isso porque poucos recursos são destinados pelo Estado à construção de escolas especializadas na educação de pessoas surdas, bem como à capacitação de profissionais para atenderem às necessidades especiais desses alunos. Ademais, poucas escolas são adeptas do uso de Libras, segunda língua oficial do Brasil, que inclusive tinha de estar em letra maiúscula, tá? Libras, letra maiúscula, é o nome de uma língua, tá? Principalmente utilizada, como ela botou aqui, segunda língua oficial do Brasil. Assim como língua portuguesa tem de ser escrita em letra maiúscula. Mas vamos lá. A qual é primordial para a inclusão de alunos surdos em instituições de ensino. Dessa forma, a negligência do Estado ao investir minimamente na educação de pessoas especiais dificulta a universalização desse direito social tão importante. Em segunda análise, o preconceito da sociedade com os deficientes apresenta-se como outro fator preponderante para a dificuldade na efetivação da educação de pessoas surdas. Eco também temos deficientes, que já não usamos mais essa palavra, porque essa palavra ela é remetida como algo negativo, porque deficiente é o que falta, né? A formação deficiente é uma formação que carece de algo. A gente já não tem utilizado deficiente há muito tempo, a gente tem utilizado portador de necessidade especial, ou pessoa nessa condição, ou grupo social em desvantagem quanto à questão da audição, ou enfim, a gente não usa deficiente, tá? Já fica a dica se alguma redação de vocês tiver esse tema. Essa forma de preconceito não é algo de novo, não é algo recente na história da humanidade. Ainda no Império Romano, crianças deficientes eram sentenciadas à morte, sendo jogadas de penhascos. O preconceito ao deficiente auditivo, no entanto, reverbera na sociedade atual, calcada na ética utilitarista, que considera inútil pessoas que, aparentemente menos capacitadas, aí ele tenta se consertar, né?
tem pouca serventia à comunidade, como é o caso dos surdos. Ele está falando que a sociedade tem uma concepção como essa, de que as pessoas têm menor capacidade intelectual, eles são vistos, os surdos, vistos como pessoas de menor capacidade intelectual, sendo excluído dos demais, o que dificulta ao surdo o acesso à educação. É claro que isso é um olhar dele, mas quando a pessoa é surda, a maioria das pessoas surdas, você olha para elas e você não tem a capacidade de julgar a cognição dessas pessoas. A menos que tenha saído um estudo, e aí é falta de informação mesmo, né? Eu não vou falar sobre isso porque não tenho informação sobre, mas até onde eu sei, a questão da surdez não tem associação com alguma parte cognitiva. Então, se eu digo aqui que a capacidade intelectual de uma pessoa, que as pessoas veem como capacidade intelectual reduzida, eu estou me apoiando em cima de um pensamento de senso comum que eu não tenho nem como comprovar, tá? Portanto, urge que o Estado, por meio do envio de recursos ao Ministério da Educação, promova a construção de escolas especializadas em deficientes auditivos e a capacitação de profissionais para atuarem não apenas nessas escolas, mas em instituições de ensino comuns também, objetivando a ampliação do acesso à educação dos surdos, assegurados a estes, por fim, o acesso a um direito garantido constitucionalmente. Então, calma aí, o cara já foi... O que ele já fez aqui? Qual a etapa da conclusão que ele pulou? Fala para mim. Qual foi a etapa da conclusão que ele pulou? Detalhamento? Não, ele não retomou a tese dele. Ah, tá. Entendi. Retomou a tese, ele já foi falando, urge que o Estado, por meio do envio de recursos, quer dizer, ele já foi, né, tipo, num primeiro momento, fala. Esse negócio que ele fez um pouco antes, os deficientes auditivos, desse modo, isso está certo? Inverter o conectivo com o... Ah, não, ele começou o último período com os deficientes auditivos, desse modo. Não, isso não é problema, não. Não é problema, não. A gente normalmente pede para que vocês iniciem os períodos com o conectivo, já para mostrar claramente a questão da coesão. Mas ele falar os deficientes auditivos desse modo, não tem problema, tá? Assim, não é um problema. Ficou tão estranho, não sei se é porque, pelo costume mesmo, mas lendo ficou muito estranho. Você achou estranho? Eu achei, tipo, eu não sei se é pelo costume mesmo de colocar, mas eu achei tão estranho. É, porque ele botou no meio, né? Ele deslocou. Eu não sei quem foi. Não vou nem, enfim. Mas eu sei que alguém virou, alguns, né? Alguém. As pessoas viram dentro de cursos, escolas, e falam assim para o aluno, olha, se você trocar a posição, você ganha mais ponto por isso. Aí todo mundo começa a inverter a porra toda desnecessariamente. Então, criou-se uma cultura de quanto mais você inverte, quanto mais você tira da posição normal, melhor fica o seu texto. Cara, não é verdade. Nesse caso aqui, eu não vejo problema de você fazer esse tipo de coisa, mas às vezes o aluno não sabe muito bem a medida até onde ele pode inverter. Por isso que eu digo a você, eu prefiro que você continue de boa, desse modo, vírgula, deficiente auditivo, não. Porque eu não tenho como garantir que você, de repente, você ou seus amigos que estão me assistindo agora, eu não tenho como garantir que a inversão que vocês vão fazer vai ser uma inversão positiva. Então, eu prefiro, você sabe que a minha postura é sempre não expor vocês ao risco. E eu fico muito, né, pau da vida quando eu descubro que pessoas estão dizendo por aí que o importante é você inverter
porque fica diferente. Cara, não tem nenhum tipo de orientação, em nenhum manual de redação se diz isso. Então, Milena, você achou estranho? Ótimo. Então, continue a fazer o que você faz. Desse modo, vírgula, os deficientes auditivos, tá? E vida que segue. Esse outro aqui, você chamou a atenção desse trecho, e aqui a gente está vendo, ó, são muitas vezes vistos, esse muitas das vezes, a maioria das vezes, isso é uma coisa que a gente já sabe que é clichêzão, que a gente tem que tirar. O cara poderia dizer, desse modo, os deficientes auditivos são, vírgula, frequentemente, vírgula, vistos como pessoas e seguir o baile, mas não, ele preferiu usar, na realidade, uma expressão informal, que a gente usa, né, muitas das vezes e tudo mais. E aí, quando você está lendo essa redação, tu já deve estar bem irado, porque você está vendo que essa redação tem alguns, não essa coisa do desse modo, mas tem alguns desvios aqui, tem algumas situações que já fariam com que essa redação não pudesse levar nota 1000. Por exemplo, um cara que começa a conclusão já dizendo quem tem que fazer, o que tem que fazer e tudo mais, é um cara que não respeitou a retomada da tese. Ou seja, esse cara nunca poderia ter tirado 200 na competência 5, que é a competência da conclusão. A competência da conclusão lida com: você precisa usar uma expressão conclusiva, você precisa retomar a sua tese. Depois disso, você precisa dizer quem vai fazer, como vai fazer, por meio de que vai fazer, para que vai fazer, dar um detalhamento, tá? E depois você fecha com a sua frase de efeito. Aqui, ele já saiu se empolgando, dizendo quem vai fazer, né? O Estado, por meio de quê? Envio de recursos ao Ministério da Educação. O quê? Promover a construção de escolas especializadas em deficientes auditivos e capacitar profissionais para não atuarem apenas nessas escolas, mas em instituições de ensinos comuns também, objetivando, ou seja, finalidade, ampliação do acesso à educação dos surdos. Tá? Aqui, o detalhamento que a gente conhece com pronome relativo não existiu. Tá? Então, eu vou ver se, de repente, ele colocou o detalhamento na outra conclusão que ele fez, na outra proposta. Aí ele fala, outro assim, ONGs devem promover, através da mídia, já errou, já não é através de, é por meio de, campanhas que conscientizem a população acerca da importância do deficiente auditivo para a sociedade. Aí isso é um detalhamento. Campanhas às quais conscientizem. E isso é um detalhamento, tá? Enfatizando em mostrar a capacidade cognitiva e intelectual do surdo, o qual seria capaz de participar da população economicamente ativa. Aí já fez outro detalhamento, caso fosse concedido a este o direito à educação e à equidade de tratamentos, por meio da difusão do uso de Libras com letra minúscula. Gente, eu não sei vocês, mas o que vocês acharam dessa proposta, dessa segunda? Eu achei que tem muita coisa, ele podia ser muito mais direto. Eu achei confuso. Muita coisa, quer dizer, o menos é mais. Se a gente precisa seguir alguns critérios, é a esses critérios que a gente vai seguir. A gente não vai fazer nada mais, nada menos. Quer dizer, ele já meteu uma outra proposta, botou 2 detalhamentos dentro da mesma proposta, achando não sei o quê. Aí ele pega e fala dessa forma, o Brasil poderia superar os desafios à consolidação da formação educacional de surdos. Aí ele botou, o Brasil poderia, ele usou um futuro do pretérito que indica hipótese. E quando a gente faz uma dissertação, o nosso valor é o valor de verdade que a gente dá. Então, o Brasil poderá superar, tá? E não poderia. O Brasil poderá superar. Beleza. Essa redação tirou 1000.
Se você me perguntar já, quanto vale essa redação? Ela vale 1.000? Eu vou falar, não, ela não vale 1.000. Ela está entre 900 e 940. Mas é o que eu falo para vocês. Vocês tirando 940 comigo, vocês tirando 960 comigo, vocês já estão tirando 1.300 lá. Então, fiquem tranquilos. Já vimos que o critério do 1.000 para eles não é o critério para a gente. A gente está se nivelando por cima, tá? Então, vamos seguir. Talvez você esteja muito curioso para saber sobre isso. Não sei se você já teve acesso a uma redação 20 da UERJ, mas essa é uma redação 20 da UERJ, de uma menina que está lá agora. E nós temos um tipo de estrutura, na verdade não estrutura, né? Abordagem de uma maneira completamente distinta, principalmente porque esse ano a UERJ, a orientação da banca da UERJ de correção foi uma orientação absolutamente libertária. Então, esse ano você podia até colocar, eu acredito que a realidade de Fabiano, você poderia até colocar isso, que estava todo mundo achando lindo. A UERJ, ela tem desenhado o seu vestibular de uma maneira cada vez mais livre. Para vocês, isso é muito bom. Muito bom. Porque a UERJ sempre foi a mais filha da puta da paróquia. E o YouTube vai tirar esse meu vídeo. Mas, enfim, acabei me empolgando. Mas a UERJ sempre foi a mais tradicional da paróquia, a partir do momento em que nada que você errava saía incólume. Nada, nada. Você era descontado por absolutamente tudo. Só que agora a vibe está muito libertária, então a gente tem esse tipo de redação aqui, ó. O título é mudança. Título substantivado, como um título deve ser. Títulos devem sempre ter substantivo e adjetivo. Aqui, no caso, ela foi bem sucinta, assim como Fabiano o é na fala que ele tem em Vidas Secas. Ela foi curta, sucinta, objetiva, assim como todos os personagens de Vidas Secas são. Ok? E aí nós temos o seguinte: a primeira condição para transformar a realidade é conhecê-la. A emblemática frase de Eduardo Galeano enquadra perfeitamente o panorama de não reconhecimento do indivíduo com ele mesmo, tendo em vista que as diversas adversidades que as pessoas marginalizadas vivem em seu cotidiano promovem a latente falta de perspectiva de mudança em sua vida de sofrimento e de privações, o que influencia diretamente na forma como se enxergam. Fabiano, em Vidas Secas, é um grande exemplo dessa situação, uma vez que se considera inferior em várias partes da obra, o que demonstra a relevância dessa para o tempo presente. Defendemos, assim, que a invisibilidade social e a vida árdua de milhares de indivíduos possuem parte ativa nesse sentimento de inferioridade em seus aspectos mais subjetivos. Comentários, vai. Quero que vocês comentem. Eu gostei. Uma de cada vez, vai. Pode falar, Sara. Pera, tô olhando de novo aqui agora. Pode falar. Calma aí que eu vou aumentar o meu volume aqui, que eu não tô te ouvindo, amor. Só um minutinho. Fala, amor. Fala mais perto do microfone. Assim, eu nunca tinha visto uma redação 20 da UERJ, mas eu percebi que essa pessoa que escreveu não usou nenhum conectivo para juntar os períodos da introdução. Eu não sei se isso seria um problema para a UERJ. Não, foi o que eu falei agora anteriormente. A UERJ, esse ano, principalmente, ela estava super assim, vambora, liberdade, o cara pode usar... Cara,
o Gustavo Bernardo, que é o coordenador do vestibular, ele falou assim, galera, pode usar eu. Porra, eu? Ele estava liberando para os corretores usarem o critério, não usarem o que sempre foi usado, né? Tipo assim, dissertação não pode primeira pessoa, todo mundo sabe disso. Só que esse ano ele pirou e falou, galera, ó, liberdade. O cara só tem que fazer uma dissertação. Se a dissertação dele for boa, acabou. Aí você dá nota 20 para ele. Ah, mas ele botou primeira pessoa. Não importa. O direcionamento estava sendo esse. Aí você vai falar assim para mim, já, esse ano vai ser... Cara, eu não posso falar nada. Desse ano eu não posso falar nada ainda. Ainda mais agora com esse cenário. Não sabemos nem quando vai ser o exame de qualificação. Então, precisamos pensar num cenário em que não vamos usar a primeira pessoa. Eu só estou mostrando a você o que é uma redação 20. Ok? Não pense que essa redação 20 aqui vai ser o modelo que você vai utilizar para esse ano agora. Não sabemos ainda. Agora, essa redação foi do ano passado. É só isso que a gente tem como saber. E a gente tem como ler e tirar 300 conclusões. Não foi utilizado aqui nenhum tipo de conectivo, né, como você disse. Verdade. Em cada uma das partes, né, em cada um dos períodos, ele não utilizou. Mas a gente sabe que o ideal é utilizar. O que foi utilizado aqui de semelhante com o Enem? Uma citação, uma explicação, a apresentação dos dois argumentos. Normal, igual ao Enem. Citando alguém socialmente prestigiado e vida que segue. Sara, fala. Não, eu gostei, tipo, defendemos, está bem marcado, tipo, indica autoria também, né? Afirmamos. Aí ele começa com a frase também, tipo, quando eu faço redação UERJ, eu tô começando com uma frase também, põe emblemática frase, tanana. Sim, tipo, é uma redação... A Tainá tá aqui? Tá aqui. Tá prestando atenção, Tainá? Tô. Tá. Então, ó, essa redação aqui, que é a que a gente está vendo agora, deixa eu botar aqui. Vai lá. Essa redação, Sara, é uma redação absolutamente livre. Não tem nenhuma amarra, como a do Enem tem, né? É o que a gente está vendo. Vamos seguir, para a gente conseguir fechar ela, porque já são 2h13. Eu achei que fosse dar essa aula em meia hora hoje, mas vamos lá. Nunca consigo. Também nem queria mesmo. Ó, acreditamos que esse cenário, mais uma vez, marcando a primeira pessoa do plural. Acreditamos que esse cenário de inferiorização da importância humana vai além de um processo sociológico. É um projeto de classes dominantes. Bom, comente alguma coisa sobre a postura ideológica dessa pessoa aqui. Você já pode dizer que essa pessoa tem um viés ideológico, sim ou não? Sim. Que é um projeto de esquerda, ok? Uhum. Quando eu digo que existe que essa questão desse cenário de inferiorização da importância humana e que eu digo que é um projeto de classe dominante, eu já estou colocando o conceito de Marx de classes, da luta de classes, e isso já tem um viés ideológico. Sabemos que a UERJ fala. Foi mal. Mas assim, se ela falasse do Marx, no caso, de repente não, para eles descontariam ponto, né? Porque não tinha essa de que eles não queriam que citasse tanto autor, então eu fico meio confusa com isso. Então, mas isso aí, se fosse Marx, meu amor, eles iam dar 40 para ela ao invés de 20. Mas, tipo assim, ficou meio implícito o Marx. É óbvio que ficou. Tipo assim, não era pra ela falar de acordo com o Marx, não, né? Tipo, o Enem faria isso, mas a UERJ já não era pra falar de autor nenhum, né? Pois é, só que a gente vê que não é isso. Isso é uma lenda urbana que é criada
de que na UERJ não é para falar de autor nenhum. Olha aí, já falou do Galeano, já falou de Marx agora, entendeu? Ainda vai falar de Euclides da Cunha lá embaixo. Quer dizer, então, não falou de Guimarães Rosa, não falou de Graciliano, né, com Vidas Secas e tudo mais, porque era o livro, mas também, de repente, falaria. Gente, não existe isso. Isso é uma lenda urbana criada de que, não, fez o UERJ, a redação da UERJ, você não pode colocar citação. Isso é mentira, a gente vê que não é isso que determina nada. Entendeu? Se você perguntasse para mim, já você daria 20 para essa redação? Eu não vou te responder isso, eu vou te responder na oficina sexta-feira. O que eu daria, qual a nota que eu daria. Mas é nítido esse viés ideológico aqui, que é um viés ideológico que, se a gente tivesse que enquadrar em uma das variantes, a gente enquadraria na variante de esquerda. A UERJ é de esquerda, em absoluto, 100%, e qualquer coisa que se fale pautada dentro desse viés é absolutamente aceitável. Tá? Então, não citou Marx, mas, cara, projeto de classe dominante, a gente está falando de luta de classe, a gente está falando de Marx. Então, quer dizer, eu vou dar... olha só, presta atenção, é tão evidente isso que a gente está conversando aqui, que, se isso fosse um problema, essa parte deveria ser plágio, porque quem fala sobre projeto de classe dominante e luta de classe é o Marx. Então, você vê que essa redação ficou, né, como uma redação modelo, porque uma redação 20 é uma redação modelo. Embora ela não tenha sido divulgada para a sociedade no geral, mas já é algo que a gente, né, já observa. Vamos seguir. Ao relacionarmos a maneira como a pessoa se enxerga e o projeto governamental, fica nítido o interesse das autoridades em manter esse sentimento negativo acerca de sinos sertanejos, visto que essa postura passiva do indivíduo é extremamente benéfica para a manutenção do controle da sociedade, o que leva à negligência quase total, principalmente no sertão. Esse descaso dos governantes reflete diretamente nos aspectos psicológicos e emocionais do ser, posto que, se o Estado e a maioria da população os consideram invisíveis, por que se considerariam o contrário? Dessa forma, milhares de fabianos espalhados pelo Brasil, por uma constante falta de importância social, reafirmam sua inferioridade e se submetem a situações desumanas, por acreditarem que essa é a única via de sobrevivência, havendo a degradação daquilo que mais prezamos constitucionalmente, a dignidade humana. Além desse mecanismo de opressão, olha isso, olha as expressões utilizadas. Além desse mecanismo de opressão, outro fator que influencia nessa visão negativa acerca de si mesmo é a vida de miséria vivida por muitos. Muitos o quê? Né? Isso porque, olha só, estrutura de Enem. Isso porque as experiências e traumas presenciados por esses viventes embrutecem seus sentimentos e os tornam menos emotivos, já que sentir de forma intensa diante de uma realidade árida, na qual os pés sofrem rachaduras e a boca sente sede, olha isso, olha, gente, olha isso. Olha que parte lírica desse texto dissertativo. É sinônimo de sofrimento extremo. Tal fato relacionado à falta de um senso crítico mais apurado e de autoconhecimento, não por escolha, mas por falta de oportunidade, dificultam o desenvolvimento de um olhar mais empático sobre si, o que faz com que se sintam mais como animais que como seres humanos. Assim, tem-se a desconstrução da famosa frase de Euclides da Cunha, de que o sertanejo, antes de tudo, é um forte. A frase, na real, é: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ela trocou ali a frase e ficou tudo bem. Visto que essas pessoas se enxergam, antes de tudo, de novo,
fracas e inferiores por viverem à margem da sociedade. Afirmamos, de novo, portanto, que a inferioridade presente na subjetividade de cada um desses fabianos, sim, as vitórias, meninos mais velhos e mais novos, aí ela fez a sacada, pegou a sacada do livro, né? Os filhos não tinham nome. Sim, a Vitória, esposa de Fabiana, ela pegou e botou todo o enredo ali, né? Basicamente, os personagens são fruto da não importância social que lhes é concedida e do cenário de privações do espinhaço do sertão. Desse modo, faz-se indubitavelmente relevante promover uma mudança efetiva nesse panorama. Olha o Enem aí. Caso contrário, essas pessoas continuarão submetidas à exclusão, à degradação e à miséria presente desde sempre. Não só no sertão, mas em todo o Brasil. Bom, quero ouvir vocês aí. Fala aí, galera. Olhar geral para isso. Era isso que você esperava de uma redação 20 na UERJ? Sim ou não? E por quê? Tem bastante marca de autoria, né? Então, acho que sim. Tipo, afirmamos, antes de tudo, ela repete antes de tudo também. Mas a marca de autoria, Sara, ela não é uma exigência só da UERJ, ela é uma exigência do Enem também. Se a gente for olhar para essa redação como, isso é algo que eu espero da UERJ, sim, a marca de autoria. Não, então calma aí. Então, a gente precisa conversar sobre o que se espera da UERJ, né? Então, como eu estou falando, no caso, esse né, foi atípico. Eu tenho certeza que isso não vai perdurar, né? Não tem como. Mas eu digo assim, é minimamente curioso perceber que essa redação tirou 20. Aí você olha e fala assim, cara, eu não seria capaz de fazer uma redação dessa aqui, por exemplo? Tipo, veja, há diálogos entre textos aqui, intertextualidade, mesma exigência do Enem. Mesma exigência do Enem, a interdisciplinaridade, né? Mesma exigência do Enem, a ideia de você colocar conexões, principalmente no D1 e no D2. Porque quando ela fala, além desse mecanismo de opressão, ela está fazendo conexão, tá? A gente tem dessa forma aqui, isso não acontece em toda a redação. Realmente, não acontece em toda a redação. Acontece em algumas partes. Mas, olha, ela bota assim para fechar o parágrafo número 1. Ela bota dessa forma para fechar o parágrafo número 2. Ela bota assim de novo no parágrafo número 3. Ela bota desse modo no parágrafo 4. Parágrafo 4, ela coloca que é relevante promover uma mudança efetiva nesse panorama. É aquela conclusão do Enem sem ser conclusão do Enem, né? De uma maneira indireta. Ela diz que é preciso uma mudança efetiva, mas ela não diz quem vai fazer, né? Como vai fazer. Então, eu acho que a nossa aula, falando sobre tipologia argumentativa, ela se prova a partir do momento em que a gente viu que ela defendeu uma tese, desenvolveu essa tese e concluiu. Ok. Mas do ponto de vista de uma aula de redação, por exemplo, é importante que a gente veja que na UERJ, o que a gente tem de entranhado do Enem não é tão desvinculado quanto o que a gente pensa. Eu acho que a gente pensa muito, né, que a UERJ é completamente diferente do Enem, e a gente está percebendo que não é tão diferente do Enem, com exceção de alguns pontos. No Enem, você jamais colocaria acreditamos. No Enem, você jamais colocaria afirmamos. Mas não é isso que traz a sua noção de autoria apenas. Não é só a primeira pessoa. Fala. Já, sabe o que eu, tipo assim, pareceu para mim? Ela usou muito primeira pessoa, tipo, em várias partes do texto. Então, assim, o texto para mim ficou muito pessoal. Só que, pelo fato dela ter, pelo que me pareceu, muito conhecimento de mundo, ela deixou o texto dela, entre aspas, né, erudito.
mesmo de cunho pessoal, ela deixou ele muito erudito. Então, a nota máxima para mim foi mais por ela conseguiu levar uma coisa tão pessoal dela para um âmbito argumentativo. Ela argumentou segundo a opinião dela, mas com conhecimento de mundo. Coisa que, tipo assim, para mim, eu sempre acho que eu não conseguiria, por quê? Porque ela usou coisas de vários âmbitos diferentes, sabe? Ela falou do livro da UERJ, falou sobre outros escritores e falou sobre uma noção de, tipo, jornal, essas coisas, sabe? Coisas do dia a dia, do cotidiano. Então, a redação ficou muito completinha em relação a isso. Mas o fato dela ter usado primeira pessoa normalmente, não ela, mas normalmente para mim, eu acho que isso iria meio que empobrecer a redação. Ela conseguiu ganhar pelo fato desse texto ter sido muito erudito, assim, foi o que eu vi. Entendi. Então, olha só. Se eu disser para você que esse texto não tem nada de erudito, você acredita? Esse texto não tem nada de erudito. Eu acho que você não quis dizer erudito. Eu acho que você quis dizer que ela tem um repertório sociocultural do cacete. Que ela conhece muita coisa. Mas eu devo dizer para você também, uma segunda, eu devo te dar essa informação. Nós conhecemos luta de classes. Nós conhecemos que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Nós conhecemos o fato de as pessoas serem invisibilizadas socialmente. Nós conhecemos o fato de que as pessoas que não têm nenhum poder social são marginalizadas. O que eu acredito que tenha sido nota 20 aqui é porque ela casou com o pensamento da UERJ 300%, trazendo a questão humana, a dignidade humana. Eu não vou falar que eu tenho certeza, mas eu tenho muita intuição de que o fato de que essa redação nota 20 aqui, por ela ter sido uma redação que trouxe o discurso da faculdade, que trouxe o respeito à dignidade humana, com um cadinho de lirismo, porque, veja bem, quando ela fala ali, ó, já que sentir aqui, ó, dá uma olhada, vou marcar aqui para tu. Não dá para marcar, mas eu tô fazendo com a setinha. Já que sentir de forma intensa diante de uma realidade árida, olha isso, olha ela, não é burra não. Botou ali, porque estamos falando de sertão, ela trouxe a linguagem poética para dentro dessa redação, que é dissertativa argumentativa e que não poderia ter isso. Uma redação dissertativa argumentativa não pode ter lirismo nem poética. Ok? Só que aí é o que eu estou falando. Vamos nos pautar em cima dessa redação para fazer o UERJ esse ano? Acho arriscado. O que acho de importante, foi por isso que eu trouxe, é o fato de que precisamos olhar para essa redação e olhar para essa aqui. Tentar traçar diferenças e semelhanças e tentar perceber que na UERJ temos mais liberdade de escrever, mas se formos parar para pensar, essa redação aqui, ela marcou uma coisa que a gente chama de polifonia, que é o que a Sara está dizendo de autoria. A Sara está falando assim, foi muita autoria, porque ela botou primeira pessoa e tal, mas não é só isso que faz a autoria aparecer. Ela se apropriou da polifonia, que são as várias vozes sociais. Então, ela trouxe a voz social de Marx, ela trouxe a voz social de Euclides da Cunha, ela trouxe a voz social de Graciliano Ramos, ela fez isso de uma maneira equilibrada do ponto de vista lírico, porque ela explorou esse lirismo em um dos parágrafos e não em todos. Entendeu? Na verdade, ela fez em 2, porque ela disse Fabiano e sim as vitórias, meninos mais velhos e mais novos. Quer dizer, ela tirou o negócio do enredo, o que prova para você que quando a gente escuta por aí, na UERJ não pode usar o livro. Olha a mentira aí. Esse ano foi todo diferente. Não acho que temos de nos basear nessa redação para falar que esse é o nosso modelo de redação UERJ.
Mas o que eu quero trazer para você é que quando você for fazer uma redação para mim, o UERJ, tipo o tema extra que eu trouxe ontem. O tema extra que eu quis colocar para vocês ali no grupo, cara, é um tema UERJ. É um tema UERJ. Então, eu quero liberdade de vocês. Mas uma liberdade também não se empolga, não, tá? Não faz em primeira pessoa, porque aí já é esculhambação. E no caso, eu não sou a pessoa lá da banca responsável, eu não quero que você escreva em primeira pessoa. Mas eu quero que você seja um pouco mais livre, vamos ver o que vai acontecer. Ok? Ok. Então tá, meus amigos. Vamos respirar após essa aula e ver o que precisamos manter ou não, o que podemos fazer. Vamos brincar agora com essa questão da UERJ, vamos tentar fazer essa redação aí. Não sei se você já fez, acho que não deu tempo, né, porque eu mandei tarde, mas faça essa redação aí para mim, essa do grupo, de uma maneira mais abstrata, sendo um pouco mais livre. Pode ser? Hoje já eu fiz daquele tema das faculdades, eu te mandei acho que o sábado. Mas, tipo assim, na minha conclusão, eu usei, tipo assim, uma personificação. Tipo, as faculdades, portanto, não devem cobrar a mensalidade. Isso também tá tranquilo ou não? Porque no Enem já seria meio estranho, né? Ah, você está na UERJ, meu amor. Você vai falar qualquer coisa, eu vou achar lindo. Tá? Tá bom. Relaxa, isso aí eu não vou tirar ponto por isso, não. Tá, aí eu costumo usar aquele modelo. Mas você marcou que é o UERJ. Aham. Tá, beleza. Não, Beleza. tipo, eu te enviei, tipo, redação modelo ERJ. Vou ver aqui, Tá, valeu. tá? Beijo, gente. Até a Beijo. próxima aula.